Hurt do Johnny Cash é uma daquelas músicas que se identifica na hora. É uma progressão de acordes muito simples, mas muito marcante, e que é referência de um monte de mídia nos últimos anos, principalmente depois da morte do Johnny Cash em 2003. Os últimos 3 momentos em que eu vi foi o episódio do Rick preso em Rick e Morty, o trailer do filme de Logan e um trailer feito por fãs de Red Dead Redemption 2, também com um monte de visualização. Mas é só procurar para ver a quantidade enorme de clipe feito por fã e baseado em todo tipo de coisa usando Hurt como trilha. Mas por que essa música, principalmente na versão do Johnny Cash e menos frequentemente na versão original do Nine Inch Nails, é cooptada num leque tão diferente de mídias e parece de alguma forma se moldar a elas, ao mesmo tempo que se mantém uma das músicas mais dolorosas de se ouvir? Um dos poderes estranhos que emana do clipe de Hurt é esse convite tão irrecusável de se conhecer a história dessa pessoa e o que faz ela cantar com uma voz que parece carregar tanta dor e tanta sabedoria. Johnny Cash é uma das figuras inicialmente mais contraditórias da música no século passado, porque entender exatamente o que ele faz e o que ele representa parece um pouco complicado no início. Ao longo da carreira, tanto na música quanto nas aparições públicas, o Cash foi enquadrado e apreendido de muitas formas diferentes e às vezes contraditórias entre si, flutuando entre um santo, com álbuns inteiros de música gospel e música de Natal, com a imagem do homem de família e a energia extremamente patriota de vários trabalhos dele, para a figura controversa, boêmia e rebelde, que destrói quarto de hotel e é também refletida nos vários trabalhos rock e folk que ele fez. A manipulação dessas imagens contraditórias pelos produtores seria responsável por essa mitologia em volta do Johnny Cash, que viria também a ser um símbolo das contradições inerentes aos Estados Unidos no século passado. Ora o homem ostentando orgulhosamente as cores da bandeira dos Estados Unidos, ora o homem de preto, que diante das coisas que vê acontecendo com seu povo, não vê motivo para sorrir. É através do mito corrompido que se lê a maior parte do significado da música dele, principalmente os mitos mais antigos da formação da sociedade americana, da visão sobre a terra da oportunidade e uma terra onde todos teriam seu lugar. A obra do Johnny Cash acende desse mito, ao mesmo tempo que conversa com os americanos esquecidos, particularmente uma classe trabalhadora crescentemente explorada e uma população carcerária gigante e completamente abandonada pelo país. Aqueles à margem do sonho americano e só espectadores de uma modernização da qual eles não fariam parte. São esses personagens e essas histórias esquecidas que ele interpreta na música e para essas pessoas que ele escreve, como ele diz na Loading Cove. But let's look a little at the heart and muscle of this land. A few things you don't read in books, things that aren't taught in school. Um dos momentos mais prolíficos da carreira do Johnny Cash partiu da sequência de álbuns entre 59 e 65, um período de tensão social enorme pelo movimento dos direitos civis e oposição à guerra do Vietnã, tensão que se refletia diretamente em toda a vida e obra do Johnny Cash, em que ele produziu coisas realmente incríveis, como Songs of Our Soil ou Músicas do Nosso Solo, que conta várias dessas histórias mundanas da terra e do povo estadunidense. Algumas do próprio Cash, como o alagamento do rancho da família dele, contado na perspectiva de uma criança, e histórias como a de uma família que precisava urgentemente de mais terra para plantar e pedia essa reforma para o homem na colina, que se referia ao presidente, sempre fazendo um jogo entre uma terra prometida e uma figura religiosa do homem na colina. From the man on the hill, yes I will, I'll ask a man on the hill. Logo depois teve o Ride the Train, mais focado nas consequências da expansão americana para o oeste. Todas as músicas têm esse som de trem, fazendo referência à costura ferroviária que passou a cobrir todo o oeste do país, como um símbolo de modernidade, emprego e liberdade, mas com as histórias sempre contadas nas perspectivas daqueles não contemplados por esse projeto de modernidade. Teve também o Blood, Sweat and Tears, ou Sangue, Suor e Lágrimas, de 63, também focado em histórias da perspectiva da classe operária e com um poder simbólico imenso na narrativa das várias histórias contadas ali. Esse é provavelmente o momento mais inspirado do Cash entre os seus álbuns conceituais. Mais tarde, ele também produziria esse tipo de álbum conceitual sobre histórias e perspectivas dos nativos americanos, e acabaria também se envolvendo definitivamente com a questão do encarceramento nos Estados Unidos, e fazendo vários shows em presídios, inclusive o show lendário da prisão de Folsom. Olhando para esses álbuns tão focados em contar um tipo de contra-história americana, uma história dos esquecidos no processo romantizado de modernização, algumas coisas saltam um pouco aos olhos. O homem, o Johnny Cash, não como uma figura contraditória, esteticamente confusa, mas como um cara que essencialmente não estava tão preocupado em ser politicamente coerente, vide as várias opiniões contraditórias que ele deu sobre o governo e a política, tanto quanto estava preocupado em simplesmente chegar e efetivamente comunicar com algumas pessoas.
Ao mesmo tempo, existia um lado do Johnny Cash que assumia ativamente a figura do homem de origem operária do sul dos Estados Unidos que venceu na vida, para depois comentar as contradições e ironias dessa identidade. Mas na perspectiva da indústria da música, o Johnny Cash fazia mais sentido como produto na imagem de rebelde, fora da lei, aquele mesmo homem sulista, só que sem nuance a não ser o suficiente para fazer a figura soar contraditória. Até o lado mais politicamente ativo do artista, representado imageticamente pelo show na prisão de Folsom, e o envolvimento na causa dos problemas representados pelo encarceramento, viram mais uma caricatura que alimenta a venda da imagem de bad boy, que se identifica com os detentos por ele mesmo já ter sido preso 7 vezes no passado. É essa imagem que é colocada em choque com o Johnny Cash de Hurt. Aqui ele é uma figura vulnerável, as mãos tremem, a voz é desoladora, mas também vazia. Sob qualquer perspectiva comercial, a imagem que convém ser manipulada agora, nesses últimos álbuns que ficaram conhecidos como American Recordings, é não mais a do rebelde, mas finalmente a imagem do homem vulnerável, fragilizado, abrindo o coração com sinceridade e com exclusividade. E o que aquela voz tão aparentemente cheia de sabedoria expressa é dor. Dor que já se sente na primeira frase da música. O clipe também depende muito da nostalgia. A gente vê os trens que foram símbolos tão poderosos na obra do Cash sobre modernidade e expansão estadunidense para o oeste e, de certa forma, também para o mundo. Também tem muita referência aos símbolos religiosos que ele veste, como uma coroa de espinhos, conforme senta nessa ceia sem ninguém, intercalada com imagens de um Johnny jovem e com a própria fé num estágio mais inocente e cheio de vigor. A bandeira que aparece no clipe referencia esse estágio nostálgico de patriotismo, não só no nível pessoal, mas como sentimento de uma época e de uma nação. E muito do poder da música parte dessas analogias entre o pessoal e o coletivo. O legado que está sendo questionado ali não é só o legado da vida do Johnny Cash, mas também a alma de um país, que parece, segundo o simbólico do clipe, uma alma que já não pode mais encontrar salvação. Num nível mais pessoal, o clipe e a música pegam muito pelos símbolos de despedida, enxergar a vida passando antes da morte, confrontar de alguma forma o próprio julgamento e o fardo do próprio legado. A cena do Johnny Cash fechando o piano tem uma força muito grande e soa como algo definitivo. Tudo é bastante forte e emocionante, mas também não deixa de ser um pouco cruel de certa forma. Olhando para o processo de produção que chegaria a essa cena, desde a escolha da música pelo produtor, o Rick Rubin, que também escolhe deixar os instrumentos de forma bem secundária para aquela voz solitária ocupar o primeiro plano, até as decisões do diretor do clipe de ditar um tom de decadência e despedida, segundo ele, uma sinceridade condizente com o próprio Johnny Cash. Mas o impacto e o alcance dessas decisões vai muito além do clipe. Condizente com o clima de despedida, a June Carter morreu 3 meses depois do lançamento de Hurt e o Johnny Cash 7 meses depois. Hurt passa a ser o ponto a partir do qual toda a obra do Cash hoje em dia passa a ser apreendida, a partir do nostálgico, a partir da dor e do arrependimento. As narrativas sobre a vida do Johnny Cash depois da morte focam muito na relação com as drogas, como uma história que é contada entre os curtos espaços de sobriedade entre as crises. E Hurt também passa a ser um parâmetro para se enxergar, entre aspas, falta de coerência da figura do artista, e afirmar como complemento do fim trágico a época romântica que é explorada na imagem do garoto problema, às vezes violento, caótico, e que tinha problema com drogas. Eu não estou invalidando a música e o clipe de Hurt, eu acho os dois incríveis, mas ela tem que ser pensada dentro do contexto em que foi produzida. Um contexto que é sim de arrependimentos e dramas pessoais, mas também de estratégias de mercado e procedimentos estéticos com um fim e objetivo muito bem direcionado. Essa natureza dupla se reflete no próprio formato de cover, que pode ser uma forma de se reinserir no mercado e renovar um público, mas pode ser também um recurso totalmente legítimo para recriação e invenção musical. O formato dela é de um cover como reflexo da estratégia mimética que enlaça a indústria da música pop e é relacionada até com os formatos em que ela é consumida, como cópia original ou por pirataria. A gente também faz parte disso como consumidores, e isso de forma alguma deslegitima tudo que pode ter de verdadeiro na criação de um cover como Hurt. Mas essa natureza copiável e cooptável de Hurt contribui num processo de desumanização da figura do Cash em algum nível. A redução de Hurt a um produto engarrafado e super concentrado de dor e tristeza que passou a ser a nova lente a partir do qual o legado do artista é apreendido. Desde a HQ ao filme Johnny June, os dois são produtos diretos do sucesso do clipe, principalmente após a morte do Cash. O eixo do filme basicamente se resume à escolha de um drama para ser o demônio pessoal do artista, que aqui se reduz a um trauma de infância, uma relação de vício com drogas, o encontro com o amor, que é a inspiração para o combate desses demônios pessoais, e uma jornada para o sucesso e reconhecimento, encarando as vozes, tanto externas quanto internas, que ameaçam colocar tudo a perder.
O resultado geral é legal, principalmente porque o Joaquin Phoenix é assustadoramente bom no papel, e é sempre da hora ver uma interpretação incrível assim, mas o resultado é um enquadramento biográfico que ignora os grandes contextos históricos e sociais da vida e do trabalho do Johnny Cash. Claro que isso é muito mais sintomático da fórmula biográfica de Hollywood do que um caso pessoal, mas pegar uma figura nascida no contexto do New Deal, inclusive nascida numa comunidade de fazendeiros criada pelo programa, e que teve o sucesso no auge do calor político de contracultura da década de 60 dos Estados Unidos, uma figura tão conhecida por dedicar o seu trabalho e chamar atenção para as políticas de encarceramento nos Estados Unidos e o fim da guerra do Vietnã, que fez álbuns inteiros sobre o que o país representava para as múltiplas pessoas que viviam nele, inclusive na perspectiva dos nativos americanos, da classe trabalhadora explorada e da população carcerária, é estranho pegar essa figura e contar essa biografia unicamente de uma perspectiva individual, pessoal e desligada do seu lugar histórico-social. É um pouco triste e também um pouco sintomático do mimetismo da tristeza, que parece ser o objetivo do clipe de Hurt. A captura da decadência e da morte como imagem definitiva e repetida eternamente, que não precisa de tanto engajamento com quem era o artista para se sentir o impacto dela. Os símbolos ali são bastante universais. É num lugar estranho entre algo sinceramente e artificialmente universal que a versão de Hurt do Johnny Cash se torna um momento histórico dentre os mais fortes e emocionantes da história da música. E ao mesmo tempo, algo tão facilmente cooptável qualquer outra história que não a do Johnny Cash. Sim, Hurt tem absolutamente tudo a ver com o sentimento de legado inútil e vazio do Logan, de ser uma pessoa viva num mundo que não é mais o dos seus heróis e das suas verdades, e principalmente com o lugar do Morgan em Red Dead 2, como o fim do mito do pistoleiro, aquele anti-herói fora da lei que aqui não se encontra mais na sua era de ouro, mas sim como algo em decadência, uma presença velha, num mundo em processo de modernização que agora é ditado pelo capital industrial, e o tempo do pistoleiro simplesmente chegou no fim. Qualquer história sobre decadência e desconstrução de algum mito, principalmente se tratando dos mitos da formação dos Estados Unidos, vai ser um par perfeito para Hurt. Ao mesmo tempo em que ela continua sendo um dos covers mais pessoais e sinceros da história, que mesmo sendo originalmente de outra pessoa, é impossível, diante dessa sequência de acordes, não lembrar imediatamente do Johnny Cash. Meu nome é Otávio, o vídeo de hoje fica por aqui. Esse vídeo deu bastante trabalho, minha voz está toda falhada, então por favor dê uma olhada na nossa campanha de apoio, o canal só existe com ela, e dá uma olhada na descrição também, que eu deixo tudo de importante lá. Muito obrigado pela atenção e até mais.